Ok, ok. Vamos lá, gente. Vamos aqui para mais uma aula. Como já dito, nós vamos destinar a aula de hoje para a correção da nossa prova. E também eu vou aproveitar para ensinar a vocês como a gente faz busca de julgados e o que eu quero indicar exatamente com cada uma daqueles questionamentos, para que não restem dúvidas nenhuma, né? E porque nesse momento posterior, neste segundo, vamos ver se vai dar para fazermos 3 trabalhos, no mínimo 2 teremos. Eu não vou apresentar para vocês os julgados vão ser pesquisados por vocês, eu vou dar simplesmente os temas para as equipes. Então, vou explicar aqui para vocês como faz a pesquisa e vou também explicar exatamente o que quer dizer cada um dos questionamentos, ok? Mas vamos primeiro para a prova. Vou projetar aqui para vocês os slides. Qualquer questionamento, vocês podem me interromper. Vamos lá. S. Aqui. Visualizam aí o slide, gente? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Vamos lá. Então, a aula de hoje, nós vamos destinar aí para inglesando a aula. Vamos destinar aí para um feedback, vamos rever em uma única aula o que nós vimos neste primeiro ciclo, por meio da correção das questões, se alguém ainda ficou com alguma dúvida. Correto? Para esclarecer qualquer dúvida que possa ter existido aí na prova. Vamos lá. Começamos com inquérito policial. Segundo a regra geral prevista no CPP, acho que eu aceitei, Nisley. Segundo a regra geral prevista no CPP, o inquérito policial deverá ser encerrado no prazo de, opção A, 5 dias, se o indiciado estiver preso, ou 10 dias quando estiver solto. B, 15 dias, se o indiciado estiver preso, ou em 30 dias quando estiver solto. C, 30 dias, se o indiciado estiver preso, ou em 60 dias quando estiver solto. D, 10 dias, se o indiciado estiver preso, ou 30 dias quando ele estiver solto. É 30 dias, independente de estar preso ou solto. Olha só, gente. Vamos aqui. Isso. O interessante dessa questão, como toda questão a gente tem que prestar atenção, é que ela se refere especificamente à regra prevista no CPP. Nós estudamos o Código de Processo Penal. Nós abordamos em sala o Código de Processo Penal. Vez ou outra fazemos referência a alguma legislação esparsa, legislação outra que não a do CPP. Não é isso? Então, a questão, ela se refere ao Código de Processo Penal. E por que eu faço gosto de fazer essa observação? Porque, na verdade, além do CPP, nós temos leis que estabelecem prazos diferentes. A questão se refere ao CPP, mas nós temos, por exemplo, a lei de drogas, correto? Nós temos um regulamento próprio da Justiça Federal. Vocês viram e nós falamos que
segundo a regra do CPP, se o indiciado estiver solto, o prazo é de 30, se o indiciado estiver preso, o prazo é de 10. 30 se estiver solto, 10 se estiver preso. Esse é o prazo do CPP. E por que eu faço essa observação? Então, aqui no caso, não temos dúvida, né? A opção certa é a letra D. 10 dias se estiver preso, ou 30 dias quando estiver solto. Por que eu faço essa observação? Olha só, eu contei para vocês um flagrante que eu fiz no mês passado de droga, em que foi os cães lá da Polícia Militar que localizaram, o pessoal, a equipe do Canil lá, que localizou a droga na casa do rapaz, foi cumprir um mandado de busca e apreensão e localizou. Crime de droga. Crime de droga, regulamentação própria. Não é pelo CPP, é pela Lei 11.343. Ela possui, o crime de droga possui uma regulamentação própria, né? Naquilo que não dispuser de forma diferente, se aplica o CPP. Mas o que ela dispuser de maneira diferente, se aplica a ela. Pois bem, no que diz respeito a prazo para a conclusão de investigação, lá o prazo é diferente. Lá é 30 dias se estiver preso e 90 dias se estiver solto. Correto? Para os outros crimes aqui regulados pelo CPP, é 10 dias preso, 10 dias preso e 30 dias se estiver solto. Certo? Como disse, na anidroga é 30 dias preso, 90 dias solto. Vocês podem me interromper, viu, gente? Se eu estiver aqui comendo mosca, não vendo os colegas pedindo para serem aceitos, podem me interromper. Justiça Federal. Justiça Federal também tem prazo específico. Justiça Federal, se for réu preso, são 15 dias, não são 10 dias. Tem regulamentação própria. Então, vejam que a questão ela se referiu ao CPP. Portanto, segundo a regra do CPP, se o indiciado estiver preso, são 10 dias, se estiver solto, são 30 dias. Mamão com açúcar, né? Questão 2. Assinale a opção correta acerca da natureza jurídica do inquérito policial. Nós vimos que o inquérito policial ele é um procedimento de natureza administrativa, não é? Levado a efeito pela polícia judiciária. Entenda-se, polícia civil e polícia federal. Polícia civil, se estivermos falando de crime de atribuição da justiça estadual, Polícia Federal, se estivermos falando de delito de atribuição de competência da Justiça Federal. Correto? Pois bem, procedimento administrativo. O inquérito policial só será obrigatório para apuração de crimes de ação privada. O inquérito policial só será obrigatório para na apuração de crimes de ação privada. Não existe obrigatoriedade de inquérito policial para delito de nenhuma natureza. Vocês se recordam que o inquérito policial, ele é dispensável. Ele é um procedimento dispensável. Para ficar bem claro, nós temos... Foi, inclusive, algo que eu estranhei quando eu fui para a Polícia Federal, que nós temos crimes contra a ordem tributária, tanto crimes contra a ordem tributária de competência da Justiça Federal, quanto da competência da Justiça Estadual. Se estivermos falando de sonegação de imposto estadual, como o ICMS, a competência é da Justiça Estadual. Se estivermos falando de imposto federal, como imposto de renda, a competência é da Justiça Federal, correto? Lá na Justiça Estadual, eu trabalhava no Ministério Público, nós propunhamos as ações de ação penal em razão, né, de crime contra a ordem tributária, independentemente de inquérito policial. Dispensávamos o inquérito, correto?
Já na Justiça Federal, e foi aí que eu disse para vocês que me causou estranheza, foi que na Justiça Federal, o Ministério Público Federal sempre requisita inquérito policial, mesmo em crime contra a ordem tributária. E por que que na Justiça Estadual, por que que nós dispensávamos? Nós dispensávamos porque existe um negócio que chama procedimento administrativo fiscal, é o procedimento que a Receita faz. Se a Receita já faz todo um procedimento levantando a sonegação de imposto com todas as suas minúcias, nós, lá na Justiça Estadual, né, lá no Ministério Público Estadual, nós não víamos a necessidade de instauração de um inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial é dispensável. Já na Justiça Federal, o Ministério Público Federal, por mais que também ele tinha ao seu alcance, né, ele estava ali fundamentado em um procedimento administrativo fiscal da Receita Federal, ainda assim ele requisitava a instauração de inquérito policial. Vez ou outra, quando no inquérito que nós promovíamos lá na Justiça Federal, na Polícia Federal, vez ou outra a gente conseguia identificar um sócio laranja. Aí era interessante, principalmente se a gente está falando de sonegação de imposto de pessoa jurídica, não de pessoa física, né, de pessoa jurídica, de empresa, por vezes a gente conseguia identificar um sócio laranja. Então, neste caso, você responsabilizava o sócio laranja pela falsidade ideológica, por ter se lançado como sócio de uma empresa em que, de fato, ele não é, e responsabilizava o sócio efetivo, né, aquele que, de fato, era sócio na empresa, muitas vezes ele era colocado como gerente, mas, na verdade, ele era o dono. E aí, este gerente, você responsabilizava ele por crime fiscal. A Receita, ela autua, não são as pessoas físicas. A Receita autua a empresa. Neste caso, vai ser a investigação policial que vai demonstrar, olha, foi autuada a empresa X, figuravam lá como sócio A e B, só que, na verdade, os donos de fato da empresa são C e D. Então, nós vamos ter que responsabilizar pela sonegação de imposto C e D. A e B respondem por falsidade ideológica. Beleza? Mas, em toda circunstância, dei essa volta enorme para falar com vocês, para reafirmar, com esse exemplo entre Justiça Estadual e Justiça Federal, que o inquérito policial é dispensável. Beleza? O inquérito policial só será obrigatório para apuração Alternativa B. O inquérito policial só será obrigatório para apuração de crimes de ação pública. Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser dispensável ao oferecimento da denúncia ou queixa. Trata-se de peça obrigatória, sem a qual a ação pública ou privada não poderá ser iniciada. Por não ser peça obrigatória, o inquérito policial poderá não acompanhar a denúncia ou queixa, mesmo que sirva de base para uma ou outra. Não tem dúvida, né? Como disse para vocês, ele não é peça obrigatória, é uma peça informativa que visa subsidiar o oferecimento da denúncia ou queixa. E, por óbvio, por que a EA está errada, por que o inquérito tem que acompanhar, se ele servir de base para denúncia ou queixa, porque nós já falamos de denúncia? Não, falamos não. O juiz, caso a denúncia ou queixa não venha acompanhada de um conjunto probatório mínimo, neste caso, não venha acompanhada pelo inquérito policial, se é que foi este o fundamento da denúncia ou queixa, o juiz deixa de recebê-las. O juiz não as recebe, por não ter fundamentação. Correto? Então, neste caso aqui, a alternativa correta é a letra C. Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser dispensável o oferecimento da denúncia ou queixa. Se tiver, como no exemplo dado para vocês, se nós tivermos aí
outro elemento de prova, o inquérito é dispensável. Beleza? Vamos lá. Nos crimes de ação pública, o inquérito... Vamos lá. Em relação ao inquérito policial, terceira questão a respeito de inquérito. Vamos lá. Aqui. Terceira questão. Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. A. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício. Tranquilo, né? Crimes de ação pública poderá ser iniciado de ofício. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito poderá sem ela ser iniciado, com intimação da vítima para posterior representação. Para verificar a possibilidade, aqui nós vimos, no que diz respeito à possibilidade B, nós sabemos que para a instauração de inquérito, se tratar de crime de ação penal pública condicionada, que é a hipótese aqui apresentada pela B, o inquérito não pode ser iniciado sem essa representação, não é isso? Possibilidade C, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública, totalmente autorizado, né? Totalmente legal, vocês devem ter visto lá, eles, no caso do menino lá, o menino que acabou de ser assassinado, tá aquela confusão doida lá, do vereador do Rio, não é isso? É um vereador que é padrasto do menino, vereador e a esposa. Os peritos fizeram a reconstituição dos fatos lá, se valendo de um boneco. Não sei se vocês viram isso na TV. Aqui. Para verificar, ok. D, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado, se tivesse sido preso em flagrante ou tivesse sido preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. E os objetos que tiverem relação com a infração penal investigada serão apreendidos pelo delegado de polícia. Tem dúvida nenhuma aqui, né, gente? A resposta incorreta é a B. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito poderá sem ela ser iniciado. Perdão? Isso, sem ela ser iniciado. Com intimação da vítima para posterior representação. É óbvio que não. Se o crime é um crime de ação penal pública condicionada, o inquérito somente se inicia com a prévia apresentação da representação. Nem mesmo a polícia se movimenta se não houver solicitação por parte da vítima. Tranquilo? Questão 4. Pedro, Oi. o Paulo está tentando entrar, se você puder aceitar ele, por favor. Ele não está aqui acessível para eu aceitá-lo agora, não. Fala com ele para tentar de novo. Tá ok. Vamos lá. Aqui. Questão 4. Questão 4. Analise os itens abaixo sobre a ação penal e assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. 1. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada... Aqui. Se essa não for intentada pelo Ministério Público no prazo legal,
Tranquilo, né, gente? A ação penal privada subsidiária da pública, ela é exatamente esta, ação penal privada subsidiária da pública. Ela é proposta, é possível a sua propositura quando o crime, sendo de ação penal pública, o Ministério Público não propõe a denúncia, não apresenta a denúncia no prazo estabelecido em lei, a partir do encerramento do prazo para o Ministério Público, inicia-se o prazo para a apresentação para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública. Tranquilo? Estou aguardando o Paulo aqui até agora. Vamos lá. 2. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Se essas informações trouxerem elementos que habilitem o Ministério Público a promover a ação penal, este dispensará o inquérito policial. Como nós vimos, se trata o inquérito policial, acabamos de dizer, agora sim, deve ser o Paulo. Não, é Júlia. Como acabamos de ver, o inquérito policial, ele é dispensável, o inquérito policial, ele é dispensável, não é isso? Não resta dúvida com relação a isso. E, tratando-se de crime de ação penal pública, se for fornecido ao Ministério Público os elementos de prova, ele pode dispensar o inquérito policial, não é isso? E 3, nos casos em que o Ministério Público desistir da ação, se o juiz considerar, aqui não, vamos lá, considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa dos autos ao Procurador-Geral da República. Nós falamos que o Ministério Público, ele não pode desistir da ação penal pública. É uma das características da ação penal pública, é a impossibilidade do Ministério Público desistir. Ele pode, como dito em aula, ele pode, ao final do processo, quando das suas alegações finais, ele pode manifestar-se pela absolvição. Ele não é porque ele propôs a ação lá atrás, por meio da denúncia, atribuindo o crime à pessoa, não é, ele não tem a obrigação de, ao final do processo, quando da sua última manifestação, também se manifestar pela condenação. Pode ser que no curso da ação ele entenda que o delito não ocorreu, ou não, que aquela pessoa não é culpada, então ele pode se manifestar pela sua absolvição. O que o Ministério Público não pode é desistir da ação. Ô Pedro. Oi. Eu tive uma dúvida nessa terceira opção, porque eu vi, estudando, mas acho que é diferente, né? O verbo é diferente. Que o Ministério Público, ele pode, por exemplo, solicitar o arquivamento do processo e aí retorna para o juiz. Se o juiz discordar dessa solicitação do Ministério Público, ele fundamenta a discordância e aí é remetido para o procurador-geral, ou estadual ou federal, né, dependendo do âmbito que for. Aí eu fico na dúvida, porque eu tinha visto a respeito disso, só que eu acho que é diferente de desistir. Não, e são duas coisas diferentes, porque, veja só, o Ministério Público, o arquivamento é do inquérito policial. Quando nós temos ação penal, nós já temos processo. O Ministério Público não se manifesta pelo arquivamento. No processo, ele pode se manifestar pela condenação ou pela absolvição. Não existe arquivamento de ação penal. Existe arquivamento de inquérito policial.
Existe arquivamento de inquérito policial, que são coisas diferentes, né? A ação está lá, quando nós falamos a ação, nós já estamos na fase processual, já está perante o juiz de direito. Arquiva-se apenas inquérito policial. Ação penal, quando a gente fala de arquivamento, a ação não foi nem proposta. O promotor, o Ministério Público, ele nem apresentou a denúncia. A manifestação dele foi solicitação de arquivamento. No caso do processo, o que nós temos é condenação ou absolvição. Arquivamento, jamais. Tranquilo? E, por exemplo, entendi. Por exemplo, se o Ministério Público, ele tem alguma situação nesse sentido, vamos supor, o Ministério Público solicita a absolvição, e aí se o juiz, ele discorda disso, tem essa questão de enviar para o procurado, ele fundamentar? Não. Porque eu até vi falando assim, que o procurador-geral, ele é como se ele fosse o chefe do Ministério Público. Exatamente. No caso de arquivamento de inquérito, funciona dessa forma. O inquérito é remetido para nós já falamos disso, o inquérito ele é remetido para um órgão hierarquicamente superior do Ministério Público para verificar se procede ou não procede o arquivamento. Beleza? Agora, quando nós já temos ação penal em tramitação, o que o juiz faz é simplesmente condenar ou absolver. Ele é o dono da caneta, ele não tem que remeter. Suponhamos que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, né? Aí não seria arquivamento, seria absolvição. Ele se manifeste pela absolvição e o juiz condene, porque o juiz não está vinculado à manifestação do promotor, não. Pode ser que o juiz... Pode ser que a ação foi proposta, quando a ação foi proposta, o Ministério Público, né, atribuiu a conduta criminosa a alguém, a pessoa está representada pela sua defesa, no momento final, tanto o Ministério Público, que é o titular da ação penal, quanto a defesa manifestam-se pela absolvição, só que nada impede que o juiz, que tem liberdade de entendimento, fale não. Eu não concordo com a defesa, eu não concordo com o promotor que está pedindo absolvição, eu vou condenar. Eu não estou vinculado, eu, juiz de direito, eu estou vinculado, não é a argumentação apresentada pelas partes, não. Eu estou vinculado, é a prova produzida no processo. E, para mim, as provas são suficientes para condenação, e eu vou condenar. Ainda que a defesa peça absolvição, ainda que o Ministério Público peça absolvição. Correto? O que o juiz faz é condenar ou absolver. Ele não arquiva. Entendi, obrigada. Por nada. Vamos lá. Isso. Aqui nesse caso, corretos estão apenas o 1 e o 2. Opção 1 e opção 2. Opção 3, acabamos de falar que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Ele pode solicitar o seu arquivamento do inquérito, se entender que não estão presentes elementos de prova. Proposta a ação, o que ele pode fazer ao final é pedir absolvição. Questão 5. Aponte a resposta correta. Opção A. O prazo para o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública é de 60 dias. B. Segundo o artigo 24 do CPP, a ação penal pública de caráter condicionado é aquela que depende de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. C. Nas ações penais públicas condicionadas, o prazo previsto para oferecimento da requisição por parte do ministro da Justiça é de 6 meses. D. Nas ações penais públicas condicionadas, o Ministério Público está vinculado aos termos da qualificação jurídica dos fatos apresentados na representação ou requisição que lhe seja dirigida. E.
Nas ações penais privadas subsidiárias da pública, o Ministério Público pode assumir o polo ativo no processo. Vamos lá, gente. O que nós dissemos a respeito de ação penal? Aqui nós já estamos falando de ação penal pública, ação penal privada. Vamos parte aqui. O ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública é de 60 dias. Nós vimos que não, este prazo ele é de 6 meses, não é isso? Ele é de 6 meses a contar do encerramento do prazo para a propositura da denúncia, para a apresentação da denúncia. O Ministério Público tem 15 dias para a apresentação da denúncia. Escoado esse prazo de 15 dias, o ofendido ou seus representantes tem 6 meses para apresentação para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública. Não é isso? B. Ação pública tem caráter condicionado, é aquela que depende de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-los. Requisição do ministro da Justiça, ou representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-los. Maldade essa daqui, né? Requisição do ministro da Justiça ou de quem tem qualidade para representá-los? Não, para representá-lo. A requisição somente pode ser feita pelo próprio ministro da Justiça, não existe possibilidade de ser feito por meio de representante. Isso, daí o porquê do errado dessa possibilidade. C. Nas ações penais públicas condicionadas, o prazo previsto para oferecimento de requisição por parte do ministro da Justiça é de 6 meses. O que nós dissemos, gente? Nós dissemos que o prazo para representação é de 6 meses. Dissemos que para requisição do ministro da Justiça não tem prazo previsto em lei. Nas ações penais públicas condicionadas, o Ministério Público está vinculado aos termos da qualificação jurídica constante na representação ou requisição que lhe haja sido dirigida. Nós dissemos que não. O Ministério Público ele tem liberdade de entendimento, pode ser que ele verifique ali que se trata de um crime diferente, ou mesmo pode ser que ele verifique que há a presença de uma qualificadora, ou não, né? Ele pode entender que ali, naquele caso, se trata de um delito qualificado, ou então que não se trate de um delito qualificado. Nas ações penais privadas subsidiárias da pública, o Ministério Público pode assumir o polo ativo do processo. Essa é a opção correta. Nós dissemos que o Ministério Público, se houver desídia, se a pessoa não trabalhar bem, se a pessoa não for diligente na condução do processo, o Ministério Público ele pode assumir o polo passivo, né, da ação. A ação, inicialmente, ela era privada, subsidiária da pública. O Ministério Público pode assumir o polo ativo, que ele deveria ter ocupado desde o princípio, se ele tivesse cumprido com o seu prazo. Ok? 6. Se a ação penal pública... Qualquer dúvida aí, vocês me interrompem, hein, gente? 6. Em matéria de condições genéricas e específicas da ação penal, considere: 1. Se a ação penal pública for condicionada, dependerá de representação do ofendido ou requisição de ministro da Justiça. Tranquilo, né? 2. A possibilidade jurídica do pedido diz respeito à tipicidade do fato. Exatamente, como eu disse para vocês, o direito penal, em razão do princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina. Se o fato apresentado à justiça, se não constituir, pelo menos em tese, um fato típico, se a conduta trazida até a justiça, se não
tipificar, pelo menos em tese, um fato previsto em lei como crime, vai faltar possibilidade jurídica do pedido. 3, a legitimidade de parte refere-se à titularidade da ação, pois só o seu titular pode propô-la. Exatamente, aqui nós temos, todos os itens estão corretos. Legitimidade diz respeito realmente a quem propõe a ação penal, possibilidade jurídica do pedido, já dissemos, a conduta trazida ao conhecimento do judiciário tem que ser, pelo menos em tese, constitutiva de delito. E a ação pública condicionada é exatamente essa que depende. São as duas condições a depender da natureza do delito. Ou representação do ofendido, ou requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça, crimes contra a honra, os clássicos, né, são crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. Questão 7. Na ação penal pública condicionada à representação, esta será irretratável. Até quando pode se retratar da representação apresentada em delitos de ação penal pública condicionada à representação? Essa retratação passa a ser irretratável. Depois do oferecimento da denúncia quem oferece é o Ministério Público, já dissemos. B, após a instauração de um inquérito policial. C, antes de instaurado o inquérito policial. D, depois de recebida a denúncia, nós vamos ver que são momentos distintos. E E, após o trânsito em julgado de sentença penal. Olha só, gente, denúncia, peça inicial, de que se vale o Ministério Público para propor a ação penal pública. No caso aqui, a questão se refere à ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a polícia só pode agir se houver representação. O Ministério Público também só poderá propor a ação penal se houver essa representação. Conforme estabelece o CPP, a irretratabilidade da representação, ela ocorre depois do oferecimento da denúncia. A partir do momento que a denúncia é oferecida, ela se torna, a representação se torna irretratável, ou seja, a partir do momento em que o Ministério Público se movimenta com o oferecimento da denúncia, essa representação se torna irretratável. Nós vamos ver que são dois momentos distintos. Um é o oferecimento da denúncia, que é um ato do Ministério Público. O segundo momento é o recebimento da denúncia, que é um ato do juiz de direito. Primeiro ato, oferecimento de denúncia. Segundo ato, recebimento da denúncia. A irretratabilidade, na verdade, ela passa a surgir desde o oferecimento. Não precisa nem haver um recebimento da denúncia por parte do Ministério Público, por parte do juiz de direito, perdão. A partir do momento em que foi oferecida a denúncia, a representação se torna irretratável. Tranquilo? Vamos lá, questão 8. Questão 8. Isso. Quando o Código de Processo Penal estabelece que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, está determinando a opção A, indivisibilidade da ação penal, B, solidariedade da ação penal, C, responsabilidade da ação penal, D, unificação da ação penal, E,
conjunção da ação penal. Nós dissemos que uma das características da ação penal, tanto a pública quanto a privada, essa é uma característica que se aplica às duas ações, é exatamente a indivisibilidade. Indivisibilidade. Não há possibilidade de ser proposta uma ação, havendo concurso de pessoas, estando devidamente identificados todos os autores, não existe a possibilidade de se propor a ação apenas contra um ou alguns deles. Tratando-se de ação penal privada, portanto, peça inicial, queixa, tratando-se de ação penal privada, em que há discricionariedade por parte do ofendido, seu representante ou seus sucessores. Ação penal privada em que há discricionariedade na propositura ou não. Mas, uma vez proposta a ação, uma vez que se opte pela propositura da ação, essa propositura tem que ser contra todos aqueles que foram acusados da conduta delitiva. Não existe a possibilidade de se propor contra apenas alguns deles. Não é isso? Essa característica é exatamente chamada de indivisibilidade da ação penal. Pedro. Pois não. Boa noite. No caso do processo já em curso, né, enquanto não se sabe os outros autores do crime, assim que tomar conhecimento desses outros autores, aplica-se esse princípio da indivisibilidade da ação penal? Da mesma forma. Da Entendi. mesma forma. O que nós podemos ter é o seguinte, pode ser que o processo já esteja em um estágio muito avançado, pode ser que já esteja em um estágio muito avançado, e opte por encerrar aquele processo, mas nada impede a responsabilização do outro só posteriormente identificado. Nada vai impedir. Mas se a gente estiver ali, em especial no momento da propositura da ação, ou ainda que a gente estiver no momento da instrução, né, suponhamos que essa identificação, num primeiro momento, perante a polícia, ninguém falou quem seria este segundo, terceiro, os outros envolvidos. Só que quando foram ouvidos na justiça, a pessoa confessou, indicou, identificou, indicando quais eram os coautores. Neste caso, nós ainda temos oportunidade para respeitar o princípio da indivisibilidade e responsabilizar todos eles no mesmo processo. Nada impede. Agora, se estivermos falando, se o processo já estiver em um estágio avançado, se já estivermos ali no momento da sentença, se já estivermos no momento de sentenciar, nada impede que o juiz opte por concluir essa ação penal. Concluído, condenada a pessoa, pega cópia de todo este processo e todo este processo vai servir de base para a propositura de uma nova ação penal, agora contra aquele que foi identificado. Tranquilo? Pedro, então, no caso, não acontece, não é o encerramento da demanda, né? No caso, é a inserção daqueles que estavam faltando. Isso. Entendi. Ocorre a inserção, exatamente. Do mesmo jeito que existe a possibilidade de fazer o aditamento é exatamente a alteração. Nós não temos o encerramento da ação penal, não. Quando há essa inclusão, nós não se encerra para começar outro processo, não. É no mesmo. Só que aí, toda vez que você tem uma inovação, seja com a inclusão de um novo delito, seja com a inclusão de uma nova pessoa, um novo responsável, enfim, toda vez que você tem uma inovação de qualquer natureza na acusação inicialmente feita,
tem que se abrir a possibilidade para que a defesa se manifeste e tem que se abrir a possibilidade para que a defesa faça prova contrária. Então, nós tivemos a atribuição de um novo crime ou a inclusão de uma nova pessoa, nós temos que ter possibilidade, nós temos que voltar à fase inicial, com a defesa apresentando sua defesa primeira, né, se manifestando inicialmente, possibilidade de instrução, novamente, produção de prova, para só depois darmos sequência. Mas se aproveita os mesmos autos. Questão 9. Lá. Sobre os efeitos da sentença penal condenatória ou absolutória na esfera civil, assinale a alternativa correta. A. Se houver sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil não poderá ser proposta em nenhuma hipótese, mesmo que não tenha sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Olha só, gente, vamos falar aqui só dos fundamentos. Vamos falar aqui só dos fundamentos que já dissemos, e a partir do entendimento desses fundamentos, a gente desembola tudo o que é efeito de sentença condenatória ou absolutória no criminal, qual é o efeito dele na área civil. Qual é o fundamento? O fundamento é o seguinte: responsabilização civil, fundamento-se, na verdade, formal, aqui consta dentro dos autos. Nós já falamos que existe a possibilidade, inclusive, de responsabilização simplesmente porque a pessoa regularmente citada não compareceu, foi condenada à revelia. Responsabilização penal, verdade real. Nós precisamos de prova categórica para uma condenação no criminal, nós precisamos de prova categórica de materialidade e autoria. Se não tivermos prova categórica de materialidade e de autoria, nós não podemos ter a absolvição, nós podemos ter a condenação na área criminal. E mais do que isso, da mesma forma que nós podemos, com base neste princípio da verdade real, da mesma forma que nós podemos, para termos a condenação, precisamos de prova categórica de materialidade, prova categórica de autoria, nós também, em razão de nos pautarmos no processo penal pelo princípio da verdade real, nós podemos ter o reconhecimento da inexistência do fato ou o reconhecimento categórico de que aquele que estava sendo processado efetivamente não é o autor da conduta, né? Ele não cometeu a conduta. Neste caso, nessas 3 situações, condenação, absolvição, especialmente, né? Absolvição com base em reconhecimento da não ocorrência do fato e absolvição com base em reconhecimento de que a pessoa não é o seu autor, além das excludentes, geram efeito nocível. Vamos aqui às hipóteses. Vamos lá. Se houver sentença absolutória no criminal, a ação civil não poderá ser proposta em nenhuma hipótese, mesmo que não tenha sido categoricamente reconhecida a inexistência do fato. Tá errado, né, gente? Nós dissemos que a absolvição criminal pode ser, por exemplo, porque o fato não constitui crime. Mas não quer dizer que uma conduta não constitua crime, que ela não possa gerar prejuízo. Se ela gera prejuízo monetário, ela é passível de reparação civil. Reparação civil é por meio de ação civil. Correto? B. Não faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ao contrário, né, gente? Essa aqui é uma das possibilidades em que se faz
coisa julgada no cível. Absolvição sob este fundamento. Dissemos, inclusive, que faz coisa julgada no cível, nós temos apenas uma exceção com relação a prejuízos ocasionados a terceiros. C, o despacho de arquivamento de inquérito ou peças de informação impede a propositura da ação civil? Óbvio que não. Se a absolvição criminal, nem sempre gera o efeito nocivo, vocês imaginem um arquivamento de um inquérito policial ou peças de informação. Peças de informação também são elementos que podem servir de fundamento para a propositura da ação. Vocês imaginem o arquivamento de um inquérito policial. Se a ação penal, em algumas situações de absolvição, não gera o efeito, por óbvio que o arquivamento de um inquérito policial também não vai gerar efeito nocivo. D, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime impede a propositura da ação civil? Óbvio que não, né, gente? Nós demos o exemplo para vocês de um crime de dano. O crime de dano ele só existe na modalidade dolosa, ele não existe na modalidade culposa. Se a pessoa me ocasionar um dano por imprudência, imperícia ou negligência, por mais que ele seja absolvido porque o fato não constitui crime, ainda assim eu posso propor uma ação de reparação civil contra ela. Não obstante sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Como nós dissemos, pautando-se pelo princípio da verdade real, se ficar reconhecido a inexistência material do fato, não tem conversa. Porém, se nós estivermos diante de uma situação em que não tem prova suficiente para a condenação, aí a situação é outra, não é? Aí a situação é outra. Se tivermos diante de reconhecimento material da inexistência do fato, se o juiz criminal virar e falar o fato não ocorreu, aí nós temos a vinculação de cível. Ok? Questão 10, última das questões, falando aí da ação civil ex delito. Ação civil ex delicto. No que tange a ação civil ex delicto, a responsabilização civil é impedida por a sentença penal que entenda atípica a conduta praticada pelo réu, acabamos de dizer, por mais que um fato possa não ser crime, ainda assim ele pode gerar prejuízo, portanto, não impede a responsabilização civil. B, sentença penal que verifique a inexistência material do fato, acabamos de dizer, se a sentença penal verificar que o fato não ocorreu, neste caso, a responsabilização civil não é possível. C, sentença penal que absolva o acusado por não haver provas de coparticipação na infração penal. A circunstância de não haver provas de sua participação não quer dizer que ele não participou, correto? Como nós já dissemos, indúbio pro réu, né? Se não há provas não haver provas que a pessoa participou, não quer dizer que ela não participou. Portanto, se a absolvição tiver sob esse fundamento aqui da opção C, não impede a responsabilização na esfera civil. D, despacho que determine o arquivamento de inquérito policial, acabamos de dizer que a absolvição em determinadas circunstâncias não impede a responsabilização civil, com muito mais razão o arquivamento do procedimento administrativo. O inquérito policial é um procedimento administrativo, o arquivamento de um inquérito também não impede
é sentença penal que absolva o réu por ausência de provas. A ausência de provas não está reconhecendo que a pessoa não cometeu o crime. Né? Nós temos aqui, não há um reconhecimento expresso de que o autor não, de que a pessoa processada não foi o autor. Aqui, nós, em razão da dúvida, a dúvida pende para o réu. A absolvição se deu por ausência de provas suficientes. Então, a vinculação, a resposta correta a essa questão aqui é a opção da letra D, sentença penal que verifique a inexistência material do fato. Se ficar determinado na sentença penal absolutória que a absolvição está se dando em razão de que restou provado que o fato não aconteceu, eu dei aquele exemplo mais inesquecível das galáxias para vocês, se a ação penal é por homicídio, né? Se no curso da ação a vítima, que em tese havia desaparecido, vocês imaginam lá o caso lá do goleiro Bruno, né, que não achou a Elisa Samud, não era isso? É o nome da vítima. O goleiro Bruno lá, você imagina no curso do processo ela aparece. Apareceu, nós temos absolvição sobre o fundamento da inexistência material do fato, o homicídio não ocorreu, se o homicídio não ocorreu, não há possibilidade de haver a responsabilização civil. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Alguma ponderação aí a respeito da prova, gente? Não? Pois bem. Olha só, vou explicar aqui para vocês como, no primeiro momento aqui, eu vou explicar para vocês como a gente faz busca. Como assim, Hendrik? Não oferece. O sistema oferece, né? O sistema oferece essa possibilidade, não oferece? Eita, rapaz. Tá doido, tá doido. Bom, olha só, gente. Como é que nós vamos fazer aqui? Nos próximos trabalhos que vamos ter, vocês, além de fazerem a apresentação e a resposta àquelas questões, eu vou dar para vocês a tarefa de pesquisarem o julgado. Vou apresentar os temas para as equipes e vocês vão pesquisar o julgado, vão achar o julgado. Olha só, eu trabalho com vocês que estão no 5º período, eu trabalho com vocês com STJ. Os julgados do STJ são interessantes porque, por vezes, nós temos já uma manifestação da primeira instância, né? Se não se tratar de foro privilegiado, o processo começa lá perante o juiz de direito ou juiz federal. Temos a segunda instância, um TJ ou um TRF, e temos a terceira instância, que é o julgamento pelo STJ. Se tratar de gente boa com foro privilegiado, não, né? Se tratar de um prefeito, aí começa no TRF ou no TJ, e o STJ funciona como segunda instância. Mas eu trabalho com vocês com o STJ, porque vocês já estão no 5º período, então fica mais fácil de vocês visualizarem isso aí. Eu estou dando aula para o pessoal do 3º período também, e com o pessoal do 3º período, nós estamos trabalhando com TJMG. Vou projetar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Aqui.
Isso. Vou projetar aqui para vocês um site. Eu faço a busca, gente, na verdade, isso aí é uma questão pessoal minha. Vou explicar para vocês como eu faço, que com certeza é uma situação, é uma forma mais difícil do que a de vocês, mas para mim, pessoalmente, o site tem que concurso, eu doido. Tem o que concurso é de onde vêm as questões. Tem o site da Jurisprudência Unificada. Jurisprudência Unificada. No site da Jurisprudência Unificada, que é ligado Jurisprudência Unificada, é ligado ao Conselho Nacional de Justiça. Nele, nós podemos consultar a jurisprudência de todos os tribunais. Vou projetar aqui para vocês, deixa eu abrir mais uma aba aqui. Jurisprudência Unificada. Conselho Federal de Justiça. Aqui. Vou projetar, deixa eu abrir aqui. Vamos, meu filho. A gente poderia fazer a pesquisa direto no site do STJ. Só que a pesquisa no site do STJ, por termo, por palavra, eu particularmente acho a pesquisa muito ruim. Eu acho a pesquisa realizada no site, direto no site do STJ, ela de visualização ruim de se ver. Então, eu prefiro vir aqui no site da jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, que não está querendo abrir. Só um pouquinho. Aqui. Vamos, meu filho. Deixa eu ver se o problema é dele. Parece que o problema é do site. Jurisprudência unificada. Jurisprudência unificada. Deixa eu abrir uma outra aba aqui direto da STJ. STJ. Vamos lá, meu filho. Não foi. Não foi. Não sei o que ocorreu. Vamos para o site do STJ e vamos tentar fazer uma pesquisa aqui. Como eu estou falando, a visualização dele é mais difícil. Mas vamos direto para ele aqui. O Conselho Nacional de Justiça é bom também, porque no site de Jurisprudência Unificada você pode pesquisar vários tribunais ao mesmo tempo. Por isso que ele é uma boa fonte de consulta. Mas não está querendo abrir. Vamos para o site do TJ. Vou projetar aqui para vocês. Vou projetar aqui para vocês, vocês vão ver que é tranquilíssimo. Tchum, tchum, tchum. Aqui.
aqui. Vocês visualizam aí o site do STJ? A página do STJ? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Aqui é tranquilo demais, gente. Como eu disse para vocês, a pesquisa a partir do nome é que eu não gosto muito de fazer aqui, mas o site do Conselho do Jurisprudência Unificada não está abrindo. Vamos lá, jurisprudência do STJ, vai lá na aba jurisprudência do STJ, nós vamos ter que ir para pesquisa avançada, ministro... Termos, isso, termos. Vamos lá. O que nós acabamos de ver aí? Ação civil ex delicto. Se vai. Aqui. Eu gosto da visualização do Conselho Nacional de Justiça, ele é melhor lá do Jurisprudência Unificada. Mas está aqui, ó. Vamos trabalhar com essa primeira possibilidade aqui, primeira das ações encontradas. O que vocês vão fazer na hora da pesquisa? Na hora da pesquisa, ementa isso. Na hora da pesquisa, propus para vocês para pesquisarem uma ação civil ex delicto aí, de qualquer natureza. Vou falar a respeito de um aspecto específico, da ação civil ex delicto. Num primeiro momento, para vocês se guiarem, vocês seguiam para saber se o tema se enquadra ou não naquilo que foi proposto, naquilo que foi solicitado, vocês seguiam simplesmente pela ementa. Vocês fazem uma lida aqui, dão uma lida na ementa, aquela primeira parte, né, o resuminho lá, vocês dão uma lida na ementa para saber se ela traz o assunto que vai interessar para a questão que está sendo proposta. Se vocês entenderem que sim, aí que se enquadra, né, a partir da ementa, aí vocês vão atrás do inteiro teor do julgado. O inteiro teor do acórdão está aqui, ó. Vamos lá no documento 1, está aqui à direita, esse primeiro ícone aqui, exibir inteiro teor do acórdão. E aqui nós temos, são aqueles julgados que eu já tenho apresentado para vocês. Daquela mesmíssima forma. Quer ver? Vamos abrir aqui. Abre aqui. Aqui. Isso. Tá vendo? Isso. E aí aqui já abre lá na pesquisa que vocês vão fazer primeira, vocês vão encontrar só essa ementa aqui, ó, só essa partezinha de cima. Então, é nessa ementa aqui, solicitei a vocês para trazerem um julgado sobre ação civil ex delicto, vou falar sobre qualquer coisa lá, falar sobre efeitos da condenação. Vocês vão olhar aqui, num primeiro momento, para vocês não terem que abrir todos os julgados e olhar julgado para julgado, a primeira verificação sua vai ser feita a partir da ementa. É na ementa que você vai olhar e vai ver se ela se refere ao que foi solicitado. Se referindo ao que foi solicitado, aí você vai lá, conforme a gente acabou de fazer aqui, você vai lá e solicita a abertura da íntegra do julgado, e aí nós vamos ter o inteiro teor aqui, vamos ter a ementa,
Relatório, voto, vamos ter o inteiro teor do julgado, e a partir do inteiro teor é que vai ser possível responder aquelas questões propostas. Então, vocês vejam que é bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Jogou o termo aqui, mais uma vez. Vou colocar lá. Inquérito policial. Jogou o termo aqui, abriu os documentos. Você vem aqui na ementa. Você vem aqui na ementa, lê a ementa. Se a ementa trouxer, vocês vejam que algumas ementas, todas as ementas que eu passo para vocês, o julgado, ele é grande, mas as ementas são curtinhas. Algumas ementas são enormes, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, desse documento 2, isso tudo aqui é só a ementa do julgado. É só a ementa. Então, vocês vão dar uma lida, a primeira leitura que vocês vão fazer para saber se aquele julgado pesquisado, se o julgado que vocês encontraram, se ele se enquadra ou não no que foi solicitado, é a partir da leitura da ementa. Mais uma vez, viu que enquadra, vai aqui no primeiro ícone aqui, exibir interteor do acórdão, o interteor aparece, aí sim vocês fazem uma leitura para ver se de fato se enquadra no que foi solicitado. Tranquilo demais, não é? Alguma dúvida acerca dessa pesquisa? Não. Sem dúvida não, né, gente? Aí, eu queria aproveitar este pouquinho de tempo que nos resta para fazer só uma observação também no que diz respeito ao trabalho, também dando um retorno para vocês, só no que diz respeito a aqueles questionamentos que eu proponho. Aqueles questionamentos que eu proponho para vocês quando da realização do trabalho. Vou projetar aqui para vocês os questionamentos que eu coloco e vou falar brevemente sobre cada um deles aqui, ok? Espera aí só um pouquinho. Vou projetar para vocês esse aqui, esse aqui. Visualizam aí um documento de Word? Sim? Beleza. Vamos lá. Olha só, deixa eu ampliar aqui o documento. Cadê, gente? Cadê? Aqui. Isso. Vamos lá, as questões que eu apresento para vocês, gente. Normalmente, nós que estamos trabalhando com STJ, as demandas que eu apresento para vocês, e agora, como nós vamos mudar um pouquinho o trabalho, né, a pesquisa vai ser realizada por vocês mesmos. No STJ, ou vocês vão encontrar, nós temos uma infinidade de recursos, mas a imensa maioria que vocês vão encontrar, ou vão achar um recurso ordinário, ou vão achar uma apelação, ou vão achar um habeas corpus. Uma apelação, um recurso ordinário, um habeas corpus, um recurso em habeas corpus, pode ser um mandado de segurança, enfim. Quando eu, na primeira das perguntas, eu coloco qual a natureza da ação ou recurso, eu quero saber exatamente de que se trata aquela ação. Que ação é aquela? Eu digo ação ou recurso por quê? Porque nós podemos estar diante de um habeas corpus, e habeas corpus não é recurso, habeas corpus é uma ação. Habeas corpus é uma ação. Ou então podemos sim estar diante de um recurso, podemos estar diante de um recurso ordinário, podemos estar diante de uma apelação. Se estivermos diante de um mandado de segurança, também não é recurso, é ação. Mandado de segurança é ação, habeas corpus é ação,
Porém, recurso ordinário é recurso, apelação é recurso, embargos de declaração é recurso, correto? Então, a primeira das coisas, eu acho que nós fechamos aqui, fechamos. A primeira das coisas que vocês vão olhar lá em cima é de que se trata esse julgado. Ele se refere, ele é julgado ele é um julgado, uma decisão em função de quê? Chegou até o STJ como? Foi um habeas corpus, foi um recurso ordinário, foi uma apelação, correto? Então, esse primeiro questionamento se refere a isso. B, qual o número do processo? Aí não tem dúvida nenhuma, né, gente? Todo processo tem a numeração, essa numeração nos julgados do STJ fica à esquerda, lá no alto, não tem dúvida nenhuma. Qual a instância inferior? A instância inferior é de onde se recorreu. Normalmente, por estar no STJ, normalmente não, necessariamente, né, o julgado, a demanda, ou veio de algum dos TRFs, ou veio de algum dos tribunais de justiça. TRF, Justiça Federal, Tribunal de Justiça, Justiça Estadual. Então, a instância inferior, normalmente são, ou normalmente não, ou são os TRFs, ou são os tribunais de justiça. Vai depender da natureza do crime. Se for um crime de competência federal, vai estar vindo dos TRFs. Se for um crime de competência estadual, vai estar vindo dos TJs. E é interessante que nós vamos ver que em alguns julgados, eles trazem referência, inclusive, à primeira instância, que não necessariamente é a instância inferior. A instância inferior pode ser o TJ de Minas, mas a primeira instância foi a primeira vara criminal da Justiça Estadual aqui de Montes Claros. Então, a primeira instância, a primeira vara criminal. A instância intermediária, que é a instância inferior do julgado analisado, já que o julgado é da STJ, é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a instância, a terceira instância, ou a instância que está analisando o julgado, é o STJ. E aí nós respondemos a questionamento da D. Qual a instância superior que proferiu a decisão analisada? Sempre eu tenho optado por trabalhar com quinto e sexto período com STJ, porque no STJ, os julgados deles são bem ricos, e nós já tivemos decisão de ministros dos tribunais de justiça ou dos TRFs. Pode ser que essa decisão, que tenha havido divergência de votos até mesmo na instância inferior, então nós podemos ter um julgado muito rico, com várias opiniões, por isso que eu gosto de trabalhar com a STJ. Em que consistiu o caso concreto? Aqui é tranquilinho, tranquilinho, o caso concreto é exatamente o que foi, nós estamos analisando julgados na área criminal. Então, qual foi o delito? Qual foi o caso concreto? Se o processo te trouxer essa informação, o que foi? Foi um homicídio, foi um estelionato, foi um roubo? E em que consistiu esse caso concreto? Como é que foi? Ele aconteceu em Montes Claros, em Bocaiúva, aconteceu que dia, aconteceu que horas? Foi um homicídio? Se a decisão te trouxer essa informação. O homicídio ocorreu quando? Quem matou João, matou José? Correto? Quando eu pergunto o que foi o caso concreto, e esse caso concreto ele é importantíssimo, né? Sem caso concreto nós não temos decisão judicial, eu estou querendo saber em que o julgamento se refere a que crime, a qual conduta, correto? F, qual o entendimento da instância inferior? A instância inferior, qual é a instância superior que vocês estão analisando? Vocês estão analisando o julgado do STJ. A instância inferior, a imediatamente inferior, é o Tribunal de Justiça ou os tribunais regionais federais. Ou um dos tribunais de justiça ou um dos tribunais regionais federais.
Qual foi o entendimento deles? Porque não houve um recurso contra a decisão deles. Se houve um recurso contra a decisão deles, ou se foi proposto um habeas corpus ou um mandado de segurança contra os tribunais, contra o TRF, os TRFs ou os TJs, então nós temos um entendimento da instância inferior, nós temos um julgado da instância inferior. Qual o entendimento dessa instância inferior a respeito dos fatos? Correto? G, o que se pediu por meio da ação ou recurso? Toda ação, todo recurso, ele tem um pedido. O que está se pedindo? O que foi pedido? Deixa eu projetar aqui para vocês. Isso. O que foi pedido? Está se pedindo absolvição? Está se pedindo redução de pena? Está se pedindo mudança na qualificação, mudança no tipo? Foi condenado por tentativa de homicídio e está querendo que seja mudado para lesão corporal? O que se está pedindo? Foi proposta um recurso ou proposta uma ação, né, autônoma, um habeas corpus, um mandado de segurança, pedindo o quê? Qual foi o pedido que se fez para o STJ? Correto? H, qual o entendimento da instância que proferiu a decisão analisada acerca dos fatos? Qual o entendimento de qual instância? O entendimento do STJ. No F, na pergunta aqui, F, eu pergunto qual o entendimento da instância inferior, qual o entendimento do TJ ou do TRF? O entendimento dele foi 1. Ok? Ok. Então, houve o recurso. No recurso está se pedindo o quê? Se contestou o quê da decisão? Ah, se contestou a pena. Se contestou falando que a pena foi muito elevada. Muito bem. O recurso foi proposto. O que se pediu no recurso? Se pediu a redução da pena, porque entendeu-se que a pena foi muito elevada. Ok, vamos para a análise do STJ. Qual foi o entendimento do STJ? A pena realmente foi elevada? A pena tem que ser reduzida? O que o STJ decidiu? Quais são, pergunta aqui, I. Quais são os fundamentos utilizados pelo STJ? Se o STJ manteve a pena, reduziu a pena, aumentou a pena, de repente nós temos um duplo recurso, né? Nós podemos ter recurso nós podemos ter recurso tanto da acusação quanto da defesa, a acusação querendo aumentar a pena, a defesa querendo reduzir a pena, né? Então, aí, no caso, a instância analisada, a decisão analisada do STJ pode aumentar a pena ou diminuir a pena, ou manter a pena, mas para qualquer das decisões, ela tem que fundamentar. Quais são os fundamentos que ela utilizou? Correto? E, por fim, a opinião da equipe, ou se for um trabalho individual, a opinião do aluno, qual a opinião dele a respeito do julgado? Você concorda? Você discorda? Você acha que o STJ andou bem decidindo nesse sentido? Você acha que não, que quem tinha razão foi a instância anterior? Correto? Ou mesmo você acha que aquilo ali está tudo uma doidura? Correto? Essa é a ideia, quando eu passo um julgado para vocês, essa é a ideia. Se vocês conseguirem, se todo julgado que vocês lerem, se vocês conseguirem extrair esses 10 pontos aqui, vocês estão bem. Vocês conseguem, são os principais pontos do julgado. De mais a mais aí, só se vocês realmente forem adentrar, olhar, ó, nós tivemos opiniões divergentes, o ministro X entendeu assim, o ministro Y entendeu assado, correto? Mas se vocês conseguirem, em um julgado, identificar esses 10 pontos aí que eu propus, vocês estão bem. Vocês estão aptos a argumentar, estão aptos a fundamentar suas defesas e acusações
com base em jurisprudência. Beleza? Vamos lá. Algum questionamento aí, gente? Tudo tranquilo? Eu vou realizar uma chamada aqui rapidinho. Vou realizar aqui com base no relação aqui. Pode falar, Júlia. O trabalho? Não, não. Eu estava só aproveitando a oportunidade aqui que nós tínhamos um tempo sobrando, e eu estava explicando aí para quem ainda não tivesse entendido em que consistia as perguntas, exatamente o que eu queria dizer com cada uma delas, para quem não entendeu. O trabalho que eu propus lá foi para quem, né, para quem ainda não fez nenhuma das atividades e foi autorizado pela coordenação a fazer uma atividade substitutiva, aí eu propus a atividade lá. Eu propus para entregar, para apresentar até sexta-feira. Vou fazer a chamada aqui, qualquer coisa vocês estão falando de alguns colegas aí que não conseguiram acessar, qualquer coisa vocês me corrigem. Beleza. É fácil não, gente. Informação de utilidade pública aqui para vocês, viu? A vida de vocês vai mudar depois dessa informação. Eu estava... Mas quando a gente bota as músicas para rodar no YouTube, né? E aí, no intervalo lá de uma música e outra, uma daquelas propagandas, aí o cara falou que... Cadê? Tá aqui. O cara falou que os 7 personagens do Bob Esponja representam os 7 pecados capitais, da mesma forma que os 7 personagens do Chaves também representam os 7 pecados capitais. Olha só, vocês já estão sabendo, deixa eu interromper aqui.